Olá, paz a todos. Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Escatologia, Princípio do Fim. Eu sou o pastor Jean e nós vamos estar falando hoje sobre uma questão chamada religiosidade, ou religião, ou religioso, né? A Bíblia diz que isso é ruim, ser religioso é ruim. O que Jesus combateu? A religiosidade? Ele combateu a religião? Ele foi contra ser religioso? O que o apóstolo Tiago fala sobre isso? Então nós vamos estar dando uma discorrida na Bíblia para que a gente possa entender realmente o que esse termo quer dizer. Se ele é uma coisa ruim ou se é o que o nosso tempo tem feito dessa palavra, né? Religião, dessa palavra religioso, dessa palavra religiosidade. Tudo que está interligado a isso, né? Então, aqui no capítulo 1 de Tiago, capítulo 1, versículos 22 em diante, ele diz assim: E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Aqui já nos chama a atenção, né? Ele diz que nós precisamos ser cumpridores da palavra e não somente ouvinte, né? Porque aquele que ouve daqui a pouco esquece. Se não cumprir, aquilo ali não fez efeito na vida dele. E aí diz que quem assim faz se engana com falsos discursos. Aí nós vamos pular agora para o versículo 26. Vamos ver o que Tiago fala com respeito a ser religioso. Veja, se alguém entre vós cuida ser religioso e não refreia a sua língua, antes engana seu coração, a religião desse é vã. Ou seja, o problema então não está em ser religioso nem ter uma religião, né? Está dizendo aqui que a pessoa que é religiosa precisa refrear sua língua, porque a religião, né, nessa que nós professamos, ela nos dá direções para que a gente possa ser uma boa pessoa na sociedade, na igreja, no trabalho, em qualquer situação, né? Que a gente refreie a nossa língua, de que não fique aí uma pessoa que seja falastrão, né? Que fique falando mal, fique falando coisas indevidas. Então, na verdade, ser religioso não é o problema. O problema é ser religioso e não refrear a língua. E aí, na verdade, ele não está sendo religioso, né? Ele está fora do que a religião determina. Porque algumas pessoas vão dizer, né? Não, eu não sou religioso, eu sou de Cristo. Eu não sou religioso, eu sou cristão, eu sou de Jesus, eu sou de Deus. É claro que isso que é. Mas você não pode dizer que é de Deus, mas não é religioso. Isso está contrário. Você é de Deus e é religioso, porque você, cumprindo a palavra, refreando a sua língua, você está legal, está cumprindo o que a religião dada por Deus na sua palavra, que é religare, né? A palavra religião aqui no Novo Testamento quer dizer religare, religar a Deus. Se nós estamos sendo religados a Deus, nós vamos fazer aquilo religiosamente que ele mandou fazer, não pejorativamente do que se entenderam e se estão falando aí da religião, né? Então ele vai dizer aqui, ou da religiosidade. Então ele vai dizer aqui que este que não refreia a língua engana o seu próprio coração. É como o versículo 22 que está dizendo que aquele que não cumpre a palavra, ele tem falsos discursos. Então discursar é ruim? Não. Ter um falso discurso é que é ruim. Então aí ele vai dizer que a religião desse que não refreia a sua língua é vã. Ou seja, ele finge que tem uma religião, mas ele é um falador, ele não se segura a sua língua, então aquilo que ele pretende ser na sua religião é vã.
Então o problema não está numa religião, não está nessa religião, no caso o cristianismo que nós estamos falando, né? O problema não está em ser um cristão religioso. O problema está em ser um cristão que não refreia a sua língua, que não guarda as palavras para cumprir, né? E em seu coração, nas suas atitudes, engana-se a si mesmo com falsos discursos. Então essa religião não está valendo de nada, essa capa, né? Então, na verdade, o problema não está em ser religioso, está em não refrear a língua, né? Porque um bom religioso refreia a sua língua. Ele se torna um bom servo do Senhor, fazendo essas ordens que o Senhor deixou. Então, vamos adiante. Versículo 27. A religião pura e imaculada para com Deus, o Pai, é esta. Então, existe uma religião que a Bíblia aponta que é pura e é imaculada para com o Pai. Aquela que o Pai gosta, Deus. Ele vai dizer qual é a religião pura e imaculada. Visitar os órfãos e viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Então, se você visita os órfãos, as viúvas nas suas tribulações, ajuda, né, com o que a necessidade apresentar e guarda-se da corrupção do mundo, essa é a religião pura para com a que Deus quer. Entenderam? Porque quando isso é tudo que Deus falou, olha, afasta-se do pecado, afasta-se das corrupções, ame a Deus sobre todas as coisas. Isso é ter uma boa e pura religião. Quem está no meio de uma religião, mas não pratica aquilo a qual a sua religião, seja qual for, ela determina, ele não é um religioso, ele é um hipócrita. Aí que está a diferença. Precisamos fazer a diferença entre ser religioso e ser hipócrita. Então, aquele que pretende fazer algo, tem uma pretensão, mas ele não faz e diz que está naquele local que deve fazer, ele está numa religião, ele se diz ser um cristão, está na igreja, mas ele não age conforme a Bíblia ordena que ele faça. Então, ele não é um religioso, ele é um hipócrita. Então, aí aqui, Colossenses, capítulo 2, versículo 23, vai nos dizer assim: essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então vejam aqui, irmãos, que às vezes acontece que colocamos muitas regras que têm aparência de sabedoria, tem uma pretensa religiosidade. Então o problema não é ter a religiosidade, é só ter uma pretensa, ele só aparenta ter uma religiosidade com uma capa, né? É uma falsa humildade, mas e uma severidade com o corpo, não pode fazer assim, não pode fazer aquilo outro. Mas, na verdade, isso não tem valor algum para que ele refreie os impulsos da carne. Ou seja, aquele que verdadeiramente tem a sua religiosidade digna diante de Deus, ele vai ser sábio verdadeiramente, ele vai ter humildade verdadeiramente, não uma falsa humildade, e ele vai refrear-se dos impulsos da carne. É isso que Paulo está dizendo. Não adianta você ter uma pretensa capa de religioso. Na hora que aparecerem os impulsos da carne, você, só com essa falsa religiosidade, você não vai conseguir conter-se. Porque Deus age naqueles que são os seus verdadeiros adoradores. Amém? Então vamos mais adiante um pouquinho. 1 Timóteo 5, versículo 4. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr
a sua religião em prática. Opa, peraí. Então você tem que praticar a religião? Claro que sim. É isso que Timóteo está apresentando aqui, o apóstolo Paulo está dando conselhos a Timóteo. Vamos repetir. Mas se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a pôr a sua religião em prática, cuidando de sua própria família e retribuindo o bem recebido de seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. Então, irmãos, Paulo está dizendo, se uma viúva que a gente sustenta com alimentos, devemos fazer isso pelos órfãos, pelas viúvas, como está lá no versículo anterior de Tiago. Mas ele faz uma observação. Se essa viúva ela tem filhos ou netos que possam trabalhar e sustentá-la, que eles exercitem essa religião deles. Qual é a religião deles? Que é honrar pai e mãe. Porque se eles fazem isso, mantendo a sua religião da maneira honesta como Deus quer, não precisa que a igreja se onere em ajudar a viúva, porque os seus filhos, seus netos estão cuidando dos seus. Né? O contexto aqui desse texto é isso, para que eles possam exercer a sua boa religião, que diz: honre pai e mãe para que sejam prolongados os seus dias na terra. Então o problema não está em ter uma religião, o problema está em estar numa religião, mas não fazer conforme o que aquela religião indica para fazer. No nosso caso, é o que Jesus nos mandou fazer. Então, aqui há muitos textos sobre a questão de religiosidade, de ser religioso e de religião. Está nos mostrando que não é ruim ser isso tudo que eu coloquei aqui. O ruim é ser um falso religioso, que no caso quer dizer que é um hipócrita. Aí Jesus, ele vai falar contra os fariseus. Mateus 23, versículo 13, diz assim: mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Aí ele vai discorrer aqui, né, que fechais dos homens o reino do céu e nem vocês entram, mas eu não vou me ater a essa parte. Eu vou me ater ao a primeira frase do versículo. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Jesus não parou depois da palavra escribas e fariseus. Ele acrescentou a palavra hipócritas. Porque o problema não está em ser escriba nem fariseu, irmãos. O problema está em ser escriba e fariseu hipócrita. Então, o problema está em pretender algo e não fazer. É um falso religioso. Entendem? É como se fosse assim. O problema está em ser policial? Não. O problema está em ser um policial corrupto. O problema está em ser político? Não. O problema está em ser um político ladrão. O problema está em ser um pastor? Não. O problema está em ser um pastor que quer sugar da sua ovelha. No caso aí é chamado de falso pastor. Ele, na verdade, lá em João capítulo 10, chama ele de mercenário. Então aqui o problema não está em ser escriba e nem ser fariseu. Porque fariseu, o próprio apóstolo Paulo disse que ele era dessa linhagem. Né? Então o problema é que você ser um fariseu hipócrita. E aí ele discorre no versículo 14 de novo: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas da viúva sob pretexto de prolongadas orações. Olha, isso é uma falsidade. Finge que vai lá para orar, mas vai tomar café, vai comer tudo que a viúva tem, ao invés de levar para a viúva. Vai devorar a casa das viúvas com pretensas prolongadas orações. De novo no 15. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, converter alguém, né? E depois de o ter feito, o fazeis filho do lago de fogo, aqui no caso do inferno, que está escrita a palavra aqui,
2 vezes mais do que vós. Ou seja, ele converte alguém, mas bota tanto peso em cima das pessoas com a sua hipocrisia que a pessoa não aguenta. Então ela acaba saindo realmente da direção do reino de Deus. Então nem eles entram e nem deixam os outros entrarem, porque é um hipócrita, não é um religioso. 23 é o famoso: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã e do endro e do cominho, e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer estas coisas, dar o dízimo, da hortelã, o comínio, né? E não omitir aquelas. Ou, no caso, deveis fazer essas coisas aqui, o juízo, misericórdia e fé, sem omitir lá o dízimo da hortelã, o endro e do cominho. Ou seja, vocês estão fazendo isso, acrescenta o sentido maior da lei, que é ter misericórdia pelos outros, que no caso eles não tinham. Eles faziam tudo ali, né, tintim por tintim, mas eram falsos religiosos na sua atitude para com o ser humano, não amavam o próximo. Aí, para terminar, o versículo 25: ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Então, irmãos, eu espero que os irmãos tenham entendido que o problema não está em ser religioso, o problema não é ter uma religiosidade, né? O problema está em ser falso para com aquilo que professamos ser, né? Que Jesus possa nos fazer verdadeiros adoradores, verdadeiros servos do Senhor, que cumpre aquilo que a pura e boa religião para com Deus nos manda fazer, que é tratar dos órfãos, das viúvas, principalmente os da fé, e assim por diante, né? Então, ser religioso não é ruim, ser um hipócrita é que é o problema. Amém? Que Deus nos abençoe.